Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, meus amigos e amigas, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo parecido com o último vídeo que eu coloquei no canal, que é uma análise singela a respeito de conteúdos que eu vinha consumindo nas últimas semanas. Na última vez que eu vim aqui conversar com vocês e coloquei o meu rosto pela primeira vez em um vídeo, para vocês poderem me conhecer, saber de quem é a voz que conversa com vocês através das gameplays, dos jogos e dos conteúdos que eu coloco aqui. Então eu estou fazendo da mesma forma, mas em vez de trazer uma série, como eu trouxe da última vez, que são os Cães de Berlim, desta vez eu vou trazer filme, ou melhor, filmes. Então são 3 filmes que eu assisti na última semana. 3 filmes muito bons, inclusive eu gostaria de falar sobre eles. Então, embora não seja uma série, uma temporada completa, como se tratam de 3 filmes, dá uma boa quantidade aí de conteúdo legal para a gente conversar um pouco sobre eles. Já deixo claro aqui que esses 3 filmes, como vocês já devem ter visto na thumbnail ou até no título do vídeo, eles não têm correlação, tá, pessoal? Uma coisa não tem a ver com outra, a não ser pelo fato dos 3 filmes fazerem parte da lista dos 250 melhores filmes do IMDb, ou pelo menos aqueles mais bem avaliados pelo pessoal que assiste no IMDb, que é o principal site aí para falar sobre filmes, né? Então eu assisti esses filmes, eu estou revendo alguns e vendo pela primeira vez outros dessa lista para trazer a minha percepção, para eu entender um pouco mais como funcionam as coisas, para eu consumir mais filmes. Faz tempo que eu não assisto muitos filmes em sequência e agora eu estou dando oportunidade para isso, e como eu assisti esses 3 filmes, eu gostaria de falar sobre eles para vocês. Não são filmes novos, tá? Eles definitivamente não são filmes lançados há pouco tempo, são filmes clássicos do cinema, que se vocês forem assistir, acompanhar algum crítico de cinema, alguma pessoa que faz análise de filmes clássicos, certamente todos esses, ou 2 deles pelo menos, estarão nessas listas, nessas análises que os críticos fazem. Eu não sou nenhum crítico, felizmente, não vou trazer Não é a intenção desse vídeo trazer nada muito elaborado, como se eu fosse um pretenso crítico, um pretenso cineasta, longe disso. Vou falar aqui as minhas impressões com base no que eu sei a respeito de cinema, roteiro e tudo mais, e deixar a indicação para vocês, beleza? Então, começando pelo filme mais bem colocado na lista, ele atualmente é o 5º filme na lista de 250 filmes mais bem avaliado pelo IMDb. Então não é qualquer coisa, né? Não é fácil chegar nessa posição. E ele também é o filme mais velho, mais antigo desses 3 que eu vou falar para vocês. E o filme sobre o qual eu vou falar brevemente aqui é 12 Homens e uma Sentença. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre esse filme, talvez não. Ele já foi alvo de um remake na década de 90, no final dos anos 90, refizeram esse filme, claro, com novos atores, outro diretor e tudo mais, um filme mais ali atualizado e coisas assim, mas eu vou falar aqui do filme original, tá? É um filme de 1957, pessoal, década de 50, então eu tô falando de coisa velha mesmo. Se vocês forem ver imagens, trailers ou qualquer coisa do filme, vocês vão ver que ele é preto e branco, tá? Não tem... É um filme que não era a cores ainda. E mesmo assim ele está mais bem colocado do que esses outros 2 que são bem mais conhecidos na lista do IMDb, na 5ª colocação. E ele é um filme antigo e um filme curto. Você vai ver que ele tem 1h30 de duração. Então é um filme curtinho que sentou ali, pá, rapidinho você vê. E sobre o que ele fala? Por que esse filme me chamou a atenção e fez com que eu fizesse essa recomendação para quem gosta de filmes mais antigos, filmes clássicos, ou que gosta do tema desse filme? 12 Homens e uma Sentença, né? O nome é bastante sugestivo, e para quem não é da área do direito, nunca estudou, não tem familiaridade com o assunto, 12 homens dentro do direito geralmente estão associados aos jurados do tribunal do júri. O tribunal do júri é aquele tribunal feito, um tribunal especial para condenar ou absolver
pessoas envolvidas em crimes contra a vida. Por exemplo, um homicídio. Homicídio é um crime, né? Matar alguém, tá lá no artigo do Código Penal, é um crime contra a vida. Então ele segue uma série de ritos específicos. Ele não funciona como um julgamento normal, tradicional de outros crimes. Por exemplo, furto. Se você furtar alguma coisa, você não vai para o tribunal do júri. Você vai para o rito normal do Código de Processo Penal. O júri é especial, porque quem decide se há inocência ou se há culpa daquele que cometeu o crime ou que foi acusado de cometer o crime são os jurados. E quem são os jurados? São advogados? É o Ministério Público? São pessoas do direito? Não. Jurados são pessoas do povo, que são chamadas à justiça para compor esse grupo de 12 pessoas. Então, por isso, 12 homens e uma sentença. Esses 12 são escolhidos aleatoriamente, sem relação um com os outros e, obviamente, sem relação com o autor daquele crime, ou o suposto autor daquele crime. Então esses 12 vão ser chamados, eles vão ouvir o caso, eles vão ter acesso às peças do processo, vão ouvir a acusação, vão ouvir a defesa, e ali eles têm que decidir, diante do que eles ouviram, dos fatos, das evidências, se aquele acusado, para eles, é inocente ou é culpado. E a partir desse pronunciamento dos jurados é que o juiz profere a sentença. Ele diz se a parte vai ser presa, se a parte vai ser inocentada, se ela vai ter uma pena restritiva ou não e tudo mais. Então, os 12 homens e uma sentença refere-se ao tribunal do júri, né? São aqueles jurados que foram chamados pela justiça para compor esse julgamento. Enfim, eu estou falando mais do que deveria aqui, é só para dar um contexto, né? Mas a gente já pode imaginar do que se trata o filme pelo nome que ele tem. E é de fato isso que acontece. O filme ele tem ali uma introdução muito curta, de 2-3 minutos no máximo, em que o juiz fala para os jurados: agora vocês vão para a sala, é a sala especial lá que tem em todo o Tribunal de Justiça, em todas as cidades aí que tem fórum, e lá vocês vão decidir se essa pessoa é culpada ou inocente, e depois vão trazer o veredicto para mim. A única condição que ele fala é assim: o voto deve ser unânime, ou seja, as 12 pessoas que vão entrar ali precisam ter o mesmo veredito. Não pode ter meia dúzia ali inocente e meia dúzia culpado. Então eles devem decidir se o crime merece uma punição ou não. Se a vítima que está sendo acusada, ou melhor, se o autor que está sendo acusado for considerado culpado pelos jurados, ele vai ser condenado à pena de morte. E se ele for inocentado, obviamente ele é inocente e não vai pagar nada. Então o filme começa assim: o juiz fala, vocês vão entrar ali e tal, tem 1 hora para vocês decidirem se ele é culpado ou inocente. Um abraço e até mais. Os 12 entram ali. Aqui uma ressalva, tá, pessoal? É década de 50, o cinema de Hollywood dava pouquíssima oportunidade para mulheres, para negros, para comunidade LGBT e qualquer coisa do tipo. Então ele é um filme branco, né? É um filme branco, não tem diversidade, nada relacionado, até por questões da época, né? O acesso que essas minorias tinham à TV, ao cinema e tudo mais. Então vocês vão ver que é um monte de gente branca discutindo lá, um monte de homem branco discutindo. Mas o ponto do filme, embora não haja diversidade, o ponto principal do filme está no crime. E é aqui que ele brilha, tá? É aqui que faz com que eu queira indicar para vocês. Eu não sei se o filme da década de 90 melhora nesse sentido que eu acabei de dizer ou não. Não tenho como garantir isso, porque eu não fui atrás dele, eu me interessei pelo clássico, e é o clássico que está entre os melhores filmes do IMDb, então vamos nos ater a ele. Esses 12 homens que entram nessa sala, é uma sala pequena ali, com uma mesa ao centro, 12 cadeiras para eles se sentarem, e para eles discutirem, conversarem, exporem, né, colocar para fora os seus pontos de vista e o que eles acham a respeito do caso que estava sendo discutido. E é muito interessante porque ele vai nos remeter a
livros de investigação, por exemplo. Quando você lê um livro de Agatha Christie, um livro de Arthur Conan Doyle, que vai falar de crimes, né? Em que há um investigador muito inteligente ali que vai desvendar o crime. É basicamente isso. É quase isso, só que naquele meio daqueles 12 pessoas não há nenhum investigador, nenhum advogado, nenhum promotor, nenhuma pessoa, nenhum policial, nenhuma pessoa que possa fazer parte daquele caso da justiça. São 12 pessoas do povo, como eu falei inicialmente. E essas 12 pessoas vão decidir se ele é culpado ou inocente. Então tem ali um líder, né, que é eleito pela justiça para ser o presidente daqueles jurados. Então ele só vai conduzir a conversa. Ele não tem um voto maior ou com mais peso do que os demais. E começa ali então os 12 sentados, eles não se conhecem. E ele pergunta: bom, vamos fazer uma votação para ver se alguém aqui acha que essa pessoa é inocente. Porque o crime que ele foi imputado a ele é que ele matou o próprio pai com uma facada. Esse era o crime. A gente não sabe de mais pistas, nada. Começa assim: a gente sabe que um menino foi lá, matou o próprio pai, que tinha testemunhas, já rolou o processo e está no momento dos jurados decidirem. E 11 desses 12 homens, incluindo o presidente ali, o líder deles, considera o autor do crime culpado. 11 deles. O 12º, o outro, ele não considera nem culpado, nem inocente. Ele tá em cima do muro. E quando perguntam pra ele: ué, por que você não levantou a mão? Por que você não falou que ele é culpado? Ele fala: eu não tenho certeza. De acordo com o que eu ouvi, do que me disseram, do que as testemunhas falaram, não cheguei à conclusão definitiva de que ele é culpado. Ah, mas você acha que ele é inocente, então? Também não. Eu não sei se ele é inocente. Provavelmente não é. Mas eu acho que a gente deveria conversar sobre isso. E a partir dessa fala dele, eles vão começar a conversar. Esses 12 homens sentados ali na mesa, eles vão começar a conversar, e aí que vem a coisa da Agatha Christie que eu falei um pouco antes. É você rever as coisas que aconteceram, os testemunhos que ocorreram, as provas que foram juntadas, e tentando encontrar nos detalhes algo que possa comprová-las ou não. Ou desmenti-las, muitas vezes. E é aí que o filme vai brilhar, tá, pessoal? Não é um filme com efeitos especiais, não é um filme com grandes malabarismos de câmera, com fotografia excelente, essas coisas que a gente vê, né, essa parte técnica que a gente vê em outros filmes. Mas ele tem um roteiro impecável e a câmera, apesar de não ter grandes movimentos, ela é muito bem aplicada porque ela tem uma coisa do plano sequência. Muitos minutos desse filme, eles ocorrem numa cena aberta, em que a câmera fica ali aberta, eles contracenando, falando, expondo a opinião deles, e às vezes ela fecha no rosto de algum deles, às vezes ela fecha na mão, no que eles estão segurando naquele momento, e tudo mais. Dentro dessa sala tá um calor terrível, que o ventilador não funciona, é uma sala pequena, tá um tempo muito quente. Então você, como telespectador, vai sentindo esse calor, vai sentindo esse incômodo à medida que o tempo passa. Então, como o juiz havia falado que eles tinham 1 hora para decidir se ele era culpado ou inocente, esse filme tem 1 hora dentro dessa sala. 1 hora são eles conversando ali. Tem um banheiro do lado, às vezes um vai pro banheiro e tudo mais. Um levanta, vai pra janela, o outro acende um cigarro, o outro dá uma volta ali e tal. Então eles estão em constante movimento, esses 12 homens. E por mais que pareça, poxa, 12 homens, né? Quem são eles? Até você conhecer cada um deles. E nessa 1 hora você conhece cada um deles. O que cada um faz fora do jurado ali, do tribunal. As convicções que cada um deles tem, e isso que é incrível. Em poucas linhas você consegue identificar os perfis. Aquele que é mais explosivo, o cara que é mais quieto, o que é mais em cima do muro, o que é mais decidido, o mais inteligente, o que é menos inteligente, e assim por diante. Você vai traçando esses perfis à medida que eles vão conversando. E o filme tem reviravoltas dentro dessa 1 hora. É impressionante o que eles conseguiram fazer. Então, conforme eles começam a conversar, algumas pistas, algumas evidências desse crime, elas vão sendo desmentidas à medida que eles conversam.
Então, na segunda votação que eles fazem ali dentro mesmo, em vez de ser 11-1, 11 culpados e um inocente, passa a ser 10-2. Porque um dos argumentos que um desses caras falaram convenceu o outro. E aí eles vão conversando. Tem uns que vão ser mais resistentes, que não vão mudar de opinião nunca. Outros vão mudar muito facilmente. Outros vão ficar ali em cima do muro e falar, eu não sei se é culpado ou inocente. Tem um pessoal mais desinteressado e fala, vamos terminar logo com isso que eu preciso assistir o jogo depois daqui e tal. Aí tem outro que fala, tá na cara que esse cara é culpado. Tem uns caras mais preconceituosos, racistas, que vão falar, não, essa galera aí é tudo, não presta mesmo, é tudo vagabundo, então ele é culpado. Por motivo nenhum. Simplesmente ele não analisou friamente o caso. Tem aqueles mais analíticos que vão considerar todas as provas, as evidências, para daí dar o veredicto. Então assim, uma aula de atuação. É um filme muito recomendado para aqueles que estudam direito, né? Vários professores de universidade recomendam, porque ele ali vai mostrar muita coisa sobre o direito, sobre o poder de convencimento, sobre a análise dos detalhes, das minúcias de cada caso, sobre as aparências, aquilo que aparenta ser verdade muitas vezes não é. Enfim, tem muitos princípios, muitas bases que vão ser discutidas ali entre esses personagens que são muito importantes para a justiça, para o direito, para o tribunal e assim por diante. Então vai ser 1 hora desses 12 caras conversando, tentando um convencer o outro, e cada um com a sua personalidade. Algumas pessoas são mais analíticas, outras vão olhar mais para o ser humano. Mas veja bem, eles podem ter dito isso porque eles estavam num momento assim, assim, assado. Então, eles vão trazendo coisas pessoais para ajudar a desenrolar o caso. E no final ter o veredicto lá, se é inocente ou culpado. Não vou nem falar aqui, nem precisaria. Mas é muito interessante ver a construção. Tudo que acontece, se existe alguém que muda ou não de opinião ali, tem um motivo para ela mudar ou não de opinião. Então é um filme curto, apesar de antigo e preto e branco, você não pisca. É um filme que você fica atento aos detalhes, porque mesmo quando os personagens não estão falando, você presta atenção no gesto, onde a câmera está focando e coisas do tipo. Então é uma aula, é um filmaço, assim, é uma coisa muito rara que hoje em dia a gente não se vê mais, né? A gente não vê mais. Embora tenha muitos bons filmes de tribunal, esse pode ser talvez o marco inaugural, né? O ponto de partida para todos esses filmes. Então fica aqui minha recomendação para 12 Homens e uma Sentença. Bom, agora nós vamos para o segundo filme dessa lista, né? Assim, em ordem decrescente, que está nessa lista. Ele é um filme também já bem mais novo comparado com esse filme de 1957 que a gente acabou de falar. Um filme que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre ele, que é o Forrest Gump. É um filme de 1994, protagonizado pelo ator Tom Hanks. Então, né, um filme muito mais popular aí, vencedor de Oscar como melhor filme e tudo mais. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele também, que, para quem nunca viu esse filme, o Tom Hanks, né, um homem adulto, branco, sentado num banco de praça, esperando que o ônibus dele chegue. Pessoas que descem do ônibus ou que passam por ali vão sentando ao lado dele, nesse banco, nesse grande banco da praça que existe, e ele começa a simplesmente contar a história de sua vida. Ele começa desde a infância, lá dos primeiros momentos dos quais ele se lembra, e à medida que o tempo de filme vai passando e o dia ali dentro do filme vai passando também, ele vai avançando na história até chegar no momento em que ele chegou naquele banco da praça. Ele vai contar toda a vida dele. E o subtítulo do filme em português, né? Existe uma lei no Brasil que fala que todo título que for em inglês, ainda que seja um nome, obrigatoriamente precisa de um subtítulo em português, né? Então você tem Forrest Gump, o contador de histórias. E o filme é justamente sobre isso. Um homem que fica contando sobre as suas próprias histórias. E assim, pode parecer simples, é uma premissa simples de fato, mas as histórias que esse homem vai contando, embora ele não aparente ser ninguém especial, são muito grandiosas. São histórias muito relevantes que vão ter impacto em vários momentos da história norte-americana. Então esse é um filme fortemente enraizado ali na cultura deles,
Tanto é que não existem músicas que não sejam produzidas nos Estados Unidos para esse filme, então ele é feito com esse pensamento mesmo. E ele vai contar a história desde que ele nasceu. Quem é Forrest Gump, né? Forrest Gump é um menino considerado por aqueles que o conheciam como um idiota, embora ele sempre vá dizer que idiota é quem faz idiotices, e ele não é uma pessoa que faz idiotice, então é somente por isso ele não é um idiota. Quando é feito um exame de coeficiente intelectual, o dele fica bem abaixo da média, então ele é considerado um boca aberta, para usar um termo aí. E ele tem um problema na coluna. Por causa desse problema, ele coloca aqueles ferros na perna para ajudar ele a corrigir esse problema. Porque, segundo o médico, com o tempo a coluna dele vai se endireitar e tudo mais. Então é por isso que ele além de ser um idiota, ele ainda tem problemas de locomoção, né? O que faz com que os seus colegas de classe, as pessoas que convivam com ele, humilhem, satirizem, tirem sarro, pratiquem toda forma de bullying possível. Então, esse é o Forrest Gump, né? Ele não fala muito, ele é uma pessoa muito quieta, lá na infância principalmente. Tem poucos amigos, poucos conhecidos em comum. Mas ele vai viver, ele vai seguindo a vida dele. Ele mora ali numa pensão com a mãe dele, né? Muitas pessoas passam por ali diariamente. E parte do filme é sobre isso, as pessoas que ele conhece, o impacto que ele tem na vida dessas pessoas, é mais ou menos por aí. Só que, ao contrário do filme de 57, que é um filme sério, não é um filme, né, irônico e nada do tipo, pelo menos na maior parte dele, o Forrest Gump é o contrário. Ele é a todo momento leve, ele é descontraído, ele é um filme muito tranquilo de se ver, assim, você não vai sair mal depois de assisti-lo. Não que o 12 Homens lá seja um filme que você vai sair assim, mas não, você sai super leve vendo ele, né? Porque os temas ali exibidos não são temas graves e muito sérios, pelo menos na maior parte deles. Então você se diverte, é um filme super divertido que vai contar o crescimento dele, como ele se apaixona por uma moça, os caminhos diferentes que a vida dele segue por causa daquilo que ocorreu na infância, dos traumas que eles carregam pela vida. E é um barato o filme porque é uma grande jornada, né? Você vê o Forrest participando das coisas mais grandiosas possíveis, mesmo sem ter qualquer perspectiva de que fosse chegar ali. Então ele, por exemplo, ensina o Elvis a dançar, a fazer a tradicional dança com as pernas lá que ele tem. Ele faz somente porque ele encontrou o Forrest Gump na pensão em determinado momento que ele passou ali. E o Forrest fazia aquela dança por ter uma dificuldade de movimentar as pernas e tal, e isso acaba consagrando o Elvis, né, como grande dançarino, cantor que ele foi, por causa do Forrest Gump. Então muitas cenas clássicas de filmes e de vídeos também que são reais e não fazem parte do cinema, mas sim da história norte-americana, vai ter a participação do Forrest. Ele vai estar ali nos bastidores, ele vai estar em segundo plano, ele vai visitar a Casa Branca, cumprimentar os presidentes da época, que são cenas recriadas, né? Que vai mostrar como, mesmo sem ter nenhuma perspectiva ou objetivo de chegar lá, ele acaba chegando, né? Tudo escreveu errado por linhas tortas, né? Ou escreveu certo por linhas tortas, algo assim é o caso dele. Então ele não é que ele não fez por merecer, ele até fez, mas sem pretender fazer aquilo. Então ele se forma na faculdade por ter participado do time de futebol americano, porque ele corria muito desde a infância para não apanhar dos bullies. Então ele fugia, e com isso ele ganhou uma grande capacidade de correr, né? Daí a frase corra Forrest, run. É ele correndo na faculdade inteira, porque ele conseguia agarrar a bola e correr sem que ninguém o alcançasse. Então ele conseguia muitos pontos para a equipe dele e por isso ele conseguiu se formar. Mas não porque ele é inteligente, porque ele desenvolveu uma grande capacidade, muito pelo contrário, ele termina o filme sendo aquela mesma pessoa. Ele acaba indo para a guerra e na guerra ele salva muitas pessoas por correr também, pessoas feridas, ele vai lá, carrega e leva embora. Enfim, o filme é todo engraçadão nesse ponto, sabe? Você consegue rir realmente sem que ele seja muito forçado, embora seja um pouco, né? Então o filme é maravilhoso. O filme, ele ganhou o Oscar e tal, e com justiça, sabe? É um filme
que deve ser reverenciado mesmo, porque tem muita coisa ali. Tem muita coisa sobre a cultura norte-americana, sobre problemas sociais, sobre problemas familiares que eles têm ali, a coisa das drogas, as doenças do início da década de 90, que ainda eram desconhecidas, né? Como AIDS, hepatite C e tudo mais. Elas vão ser abordadas ali por causa de um personagem. A coisa do amor, né? Muitas vezes isso vai ficar evidente. O amor que o Forrest tem pela Jane. As mudanças de rumo na vida dele. Enfim, ele tem muitos valores bons ali que são passados. E é muito legal acompanhar a jornada do Forrest, né? Ele é um filme que vai trazer desde a infância até a fase madura da vida adulta dele, tudo que ocorre nesse desenrolar. Então, mesmo uma pessoa com dificuldades, né, vamos imaginá-lo assim, ele consegue atingir muitos objetivos, muito por causa do acaso, muito por sorte, algumas por esforço, mas sem mirar um objetivo em si, mas as coisas vão acontecendo, mais ou menos dando certo, e ele chega até o ponto em que ele está ali do filme. E aí a gente vai para a parte final dele, né? É um filme muito legal que eu deixo aqui de indicação para quem ainda não teve a oportunidade de ver, Forrest Gump, o contador de histórias. E finalmente o terceiro filme da lista, que é o terceiro também em ordem, né, dos mais bem avaliados do IMDb, é um filme também bastante conhecido, chamado A Vida é Bela. É um filme estrangeiro, italiano, produzido em 97 e que foi vencer o Oscar de melhor filme em 99. Esse filme, né, ele faz parte da história dos brasileiros em especial, porque foi o filme que desbancou o Oscar do Central do Brasil da Fernanda Montenegro lá em 99. Então, por azar do Central do Brasil, ele concorreu com A Vida é Bela, que tinha sido lançado 2 anos antes, mas que acabou indo para a premiação naquele mesmo ano. E por melhor que possa ser o Central do Brasil, eu não estou aqui falando dele, não tem como comparar com o filme que é A Vida é Bela, porque é um filme atemporal. Ele foi lançado em 97, mas poderia ter concorrido ao Oscar de 96, 95, 94, 98, 2000, 2001, porque ele não é um filme que vai falar sobre aquela época dos anos 90. Muito pelo contrário, ele vai falar sobre um período de guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então foi realmente muito azar da Fernanda Montenegro. E a Fernanda Montenegro fez o filme lá do Walter Salles, que é a Central do Brasil, que vai falar sobre um período em que o filme foi gravado, né? O final dos anos 90 ali, a coisa das cartas, o fim dos correios, das cartas e tudo mais. Então é bem justo, é bem azarado mesmo, nesse ponto, o nosso querido filme brasileiro. Mas enfim, falando sobre A Vida é Bela. Nenhum filme, ou poucos filmes, vão ter um nome tão de acordo quanto A Vida é Bela. A Vida é Bela vai ter ali um protagonista, que é um judeu, que vai para a Itália. E esse judeu, ele é um bom vivant, ele é um cara mega alto astral, muito alegre, muito feliz, muito de bem com a vida, que vai para a Itália tentar a vida. E na metade do filme, até a metade dele, ele é um filme muito alto astral e muito mais um filme de comédia do que qualquer outra coisa. Então tudo que acontece ali, às vezes é até meio exagerado, é bem característico de filme de comédia, ou dessas esquetes de humor que a gente via muito na TV antes, né? Hoje muito menos, porque foi perdendo espaço, mas tinha muito. Então a primeira cena do filme, por exemplo, é ele com um amigo dele chegando na Itália num carro sem freio. O carro está desgovernado por uma rodovia, o final da rodovia, ele chegando na cidade, e ele sinaliza para as pessoas para saírem da frente dele. Ela faz um movimento assim para as pessoas saírem dali, desaparecerem, porque o carro está desgovernado e pode acabar atropelando alguém. E ali há uma multidão, essa multidão está esperando a chegada de uma determinada pessoa, e quando eles veem esse judeu fazendo esse movimento, eles associam esse movimento àquele gesto terrível, né, que já ficou conhecido no cinema e na história como o gesto fascista nazista, né? Eles acham que é um cumprimento, portanto, e eles saudam esse protagonista
sem entender nada, sendo que o cara é um judeu, assim. Então, tem uma ironia, claro, nessa brincadeira aí, né? A gente pode até pensar na coisa do nazismo com um carro desgovernado sem freio que pode atropelar qualquer pessoa e causar mal até para aquele que está conduzindo esse carro, enfim. Mas não é o ponto, não é sobre isso que eu gostaria de falar. Mas é uma cena engraçada, de todo modo. É engraçado porque as pessoas estão cumprimentando uma pessoa que está tentando salvá-la, tirá-la ali do problema, né? Então ele tem piadas e brincadeiras assim, muito... como que eu poderia usar? Qual que é o termo? É até pueris, né? Uma criança ia olhar e achar engraçado, né? Uma coisa que você poderia ver em qualquer desenho animado, por exemplo. Então a metade do filme é isso, é ele brincando, ele cometendo atrapalhadas, ele se enrolando, as coisas não dando certo, mas de um jeito muito engraçado, muito divertido, sem nenhum grande problema, até a metade do filme. Ele se apaixona por uma mulher, ele faz de tudo para conseguir o amor dessa mulher, para que ele seja correspondido, e em determinado ele consegue. Ele vai conseguir se casar com ela ali, tem um filho, uma criança, e o filho já tem alguns anos de idade, uns 4, 5 anos por aí, e no aniversário do filho dele, que marca realmente a metade do filme ali, é quando a guerra chega no seu ápice ali, e todos os judeus são levados para os campos, incluindo o protagonista e o filho dele. E a partir daí, esse protagonista, tá, o ator, ele é também o diretor do filme. O filme dá uma guinada pro drama, assim, porque você começa a ver, né, começa a acompanhar a vida dele, que era muito feliz e muito alegre até aquele momento, degringolar, né? Ele vai para um campo, então ele é forçado a trabalho penoso, degradante, humilhante, tudo mais, sem acesso à alimentação, a banho, a nada do tipo. É aquele cenário de guerra mesmo. E só que tem um porém. O filho dele, que é uma criança de 4, 5 anos, é submetido a essas condições juntamente dele. Até tem algumas entrevistas do diretor que vai falar, se eu não tivesse feito aquele começo do filme divertido, engraçado, porque ele é também um humorista, o próprio ator se considera um ator de humor, coisa que não é simples de fazer, não é fácil fazer humor, né, embora possa parecer. Ele fala que ele não faria o filme, porque ele não é um cara exatamente do drama. E sem aquela base, aquela leveza que tem na metade do filme, se tornaria insuportável, seria um filme somente sobre guerra. E só pra deixar claro aqui, pessoal, ele não é um filme que vai falar de guerra, ele não é um filme feito pra falar de guerra. Ele fala sobre um personagem dentro desse ambiente de holocausto, de campos de concentração, mas é sobre aquele personagem em si. Não é pra falar, nossa, os terrores da guerra, nossa, como a guerra é dura, nossa, como é difícil viver na guerra. Não é exatamente isso, não é um dramalhão, não é uma coisa assim pra você, nossa, realmente, agora eu descobri o que é a guerra, agora sim eu tenho ideia do que... Não é pra isso, tá? Não esperem isso, não é um filme de guerra. Mas ele vai mostrar as situações daqueles personagens dentro desse contexto, não tem como excluir uma coisa da outra, né? Ali no início da década de 40, quando a Segunda Guerra Mundial estoura, né? E qual que é a graça do filme, né? Onde que tá o tchan do negócio? Por ele ser essa pessoa de bem com a vida, ele tenta passar isso para o filho dele, que naquele momento é a pessoa mais importante e que mais merece sua atenção no mundo, né? Porque ele tá em meio a muitas pessoas desconhecidas, preso, forçado a fazer aquelas coisas e com o seu filho. Então imagine só que situação terrível que é essa. E a forma que ele encontra de aliviar o peso daquela situação, de aliviar a dificuldade daquela situação, é fazer o que ele sempre fez, que é brincar. Brincar com o seu filho, contar histórias para o seu filho e fazer com que aquilo não seja uma coisa triste. Por incrível que pareça, mesmo dentro de um campo de concentração, né? A pessoa que consegue extrair o melhor dentro do pior cenário possível. Então ele vai falar pro filho dele. O filho dele vai falar, eu quero ir embora, eu quero ir pra minha casa, não gostei dessa viagem que a gente tá fazendo aqui. Ele fala, tá bom, a gente pode ir embora, mas se a gente for embora, a gente não vai ganhar o grande prêmio. Aí uma criança, né, curiosa, qual o grande prêmio? Você não sabia que há um grande prêmio? Se a gente conseguir fazer mais pontos que todo mundo, a gente vai ganhar um grande prêmio.
Nossa, mas qual que é o grande prêmio? O grande prêmio é um tanque de guerra verde especial só nosso. Aí o filho dele fala, então eu quero ganhar esse tanque de guerra. Se você quer ganhar, a gente tem que ficar aqui. E com isso ele vai convencendo, né? Ele vai fomentando essa vontade do filho dele de não querer sair. Porque se ele sair daquele quarto em que ele está junto de outros prisioneiros, a gente já sabe o que acontece. Então a todo momento ele vai inventando brincadeiras. Por mais que o dia dele tenha sido terrível, ele fala, hoje a gente foi muito bem, conseguimos fazer 50 pontos. Aí o filho dele, nossa, 50 pontos é bastante, pai? É bastante, a gente está liderando a corrida para ganhar o grande prêmio. Então ele fica a todo momento tentando proteger o filho, esconder o filho das forças armadas alemãs e tudo mais, e tentando tirar o que de melhor é possível naquele momento, por mais terrível que seja o momento. Então a segunda metade do filme é isso, né? Ele tentando sobreviver, tentando proteger o seu filho, ao mesmo tempo que ele tem a esposa que está afastada dele naquele momento. Então, em nenhum momento do filme ele deixa de ser essa pessoa autoastral, essa pessoa pra cima, com uma energia incrível. E mesmo você rindo às vezes de tristeza, você rindo de compaixão, né? E menos por graça e mais por compaixão, por empatia pelo personagem, você vai seguindo com ele e acreditando a todo momento. Então essa é a mensagem que ele consegue passar. Até o último minuto você tá com ele, você imagina que as coisas vão dar certo porque é o que ele acredita. Então ele é uma pessoa que consegue contagiar até nós que estamos de fora e vamos acompanhando tudo isso. Então é um filme incrível também, merecedor de ter vencido todos os prêmios que venceu. Embora não tenha vencido todos que disputou, ele venceu alguns, o que já é um grande reconhecimento pelo grande filme que ele é. Então, com isso, eu encerro aqui esse vídeo, né, do terceiro filme da Nagato Series, né, do Nagato Series. Eu não sei se vocês já assistiram aos 3, se vocês assistiram algum deles, se pretendem ver algum deles. Se sim, pode deixar nos comentários, tá, pessoal? Vamos conversar sobre eles. Se vocês tiverem mais indicações de bons filmes, de clássicos como esse que vocês, gostaria de conversar comigo, ou que eu fizesse a minha análise, ou trouxesse as minhas considerações, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então, como eu disse, isso não é um vídeo de crítica, longe de mim querer me colocar nesse lugar, nessa situação. Eu não sou um crítico de cinema, sou uma pessoa que assiste filmes e comenta sobre filmes. Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante dos 3 filmes e a gente se vê numa próxima. Beleza, pessoal? Até a próxima então e valeu!